Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, transporte público segue com 2 empresas paradas nesta terça-feira. Feriadão, governo do estado decreta ponto facultativo. Cooperação técnica, UFMA e Secretaria Municipal de Saúde firmam um acordo de qualificação na assistência médica. Boletim COP30, manifesto reivindica a proteção das florestas tropicais e eliminação dos combustíveis fósseis. Tem esporte, Sampaio Basquete contrata Manu Rios para a temporada 2026. Wesley substitui Gabriel no amistoso contra a Tunísia. São Luís receberá a segunda edição dos Jogos FENAI+. Paulo Pellegrini comenta quem é o brasileiro campeão mundial de motovelocidade. No Rádio Opinião, uma entrevista falando sobre como evitar problemas causados pela halitose com a odontóloga Ilusca Fontes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Terça-feira, 18 de novembro de 2025, hoje, dia do Conselheiro Tutelar. Dia do Tabelião Notário e Registrador. Dia do Colecionador. É Dia Nacional de Combate ao Racismo. Início da Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antimicrobianos. E é dia do Mickey Mouse. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Mandando um abraço aqui para a nossa audiência no YouTube, Mari Silva Mourão e também Ronaldo Teixeira, Sofia, Adriana e Maria Helena, muito obrigado pela presença sempre. 7h19, vamos aos destaques dos impressos. Manchetes do dia. Vamos aqui com a manchete de O Imparcial nesta terça-feira, Mayra Nogueira. Na manchete de hoje, temos aqui, você confere, né? Você acompanha aqui no YouTube da 106, também no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar também o nosso aplicativo e acompanhar, tá? Aqui em O Imparcial, qualificação profissional. Maranhão terá faculdade de petróleo e gás para formar mão de obra local. Governador Carlos Brandão anuncia a criação de curso superior para formar mão de obra local e evitar a busca por profissionais de outras regiões. O Estado se prepara para concursos técnicos, para cursos, melhor dizendo, né, técnico profissionalizantes, para garantir que, caso a exploração da margem equatorial avance, o Maranhão esteja qualificado para o novo mercado e usufrua os recursos para obras estruturantes. Olha só. Também como destaque, Mayra. Crise no transporte de São Luís, greve. Outras empresas também denunciam que estão com salários atrasados. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão divulgou uma nota confirmando a continuidade da greve na empresa 1001 e Marina, alertando que outras companhias do transporte público de São Luís também podem ter suas atividades suspensas nos próximos dias. A entidade afirma que as situações da 1001 e Marina, marcada por atrasos salariais, férias pendentes e rescisões não pagas, refletem um cenário mais amplo que atinge outros trabalhadores do setor. Daqui a pouquinho mais detalhes ao vivo com Borges Júnior. Também como destaque em O Imparcial, clubes anunciam mais contratações. Maranhão Atlético já tem 28 jogadores. São Luís recebe hoje tributo a Roberto e Erasmo Carlos no Teatro Sesc. E ainda aqui na parte de opinião, robôs no cotidiano, uma nova realidade. Esses são os destaques do principal impresso, por enquanto aqui o Imparcial. Vamos ficar devendo o Jornal Pequeno, 7h22 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito.
7h22, as primeiras informações do trânsito, portanto, a gente com o mapa do Waze.com aqui na telinha do YouTube, na 106, confira com a gente, e a gente já observa aqui alguns pontos, né? Na verdade, a cidade está até levemente, não, está aqui, o trânsito não atualizou a tempo, né? A gente pensou até que o trânsito estava mais tranquilo, né? Mas não está, não, tá? Em alguns pontos aqui, como a Avenida dos Franceses, como sempre, bastante demandada no sentido centro. Avenida Jerônimo de Albuquerque, ainda fluindo tranquilamente, mais tranquilamente. Daqui a pouquinho a coisa começa a esquentar por lá também. Avenida dos Portugueses, entrada e saída da área Itaquibacanga, a partir da UFMA, o trânsito segue bastante demandado. Na barragem está tranquilo por enquanto também. Na saída de São Luís, BR-135, próximo ao aeroporto, a partir do aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado, o trânsito segue na saída de São Luís bastante demandado. Mais informações agora com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Temos informações de forma mais específica de um trecho em específico da Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações referentes à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, temos uma movimentação significativa nos dois sentidos da via, bairro centro, também centro-bairro, mas na comparação os dois sentidos, o fluxo é mais intenso para o condutor que está se deslocando nesse momento, seguindo esse sentido elevado do trabalhador, buscando o sentido centro, nesse mesmo trecho, mas fazendo a movimentação inversa, movimentação contrária, temos registro de número considerável de veículos, mas fluindo nos dois sentidos, sendo que o sentido para quem busca se desloca sentido centro, ele é mais significativo. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Completando Borges aqui na MA 201, a estrada de Ribamar, né? Trânsito um pouquinho mais demandado no sentido centro, já quase chegando aqui no antigo retorno da Forquilha, trânsito bastante demandado também naquela região. 7h24, participe, 99217-2647 é o nosso WhatsApp. 7h24. Notícia da cidade. Borges, vamos começando falando sobre a paralisação, né, de duas empresas que continuam nesta terça-feira aqui em São Luís e com possibilidade de aumentar, né? Esse movimento, né, que na verdade ele paralisa, né, as atividades dos rodoviários em São Luís. Adalberto, as empresas 1001 e também a Expresso Marina, elas seguem com as atividades paralisadas no dia de hoje, nesta terça-feira. Os rodoviários que atuam nessas duas empresas suspenderam as atividades, suspensão por tempo indeterminado. A empresa 1001, na região da Forquilha, são cerca de 200 coletivos que não estão nas ruas atendendo a população. Ela opera com quase 20 linhas no transporte público da Grande São Luís, a região metropolitana. Já a empresa Expresso Marina, que fica na Maiobinha, são cerca de 70 coletivos que não saíram da garagem no dia de hoje, nesta terça-feira. Suspensão que se dá em função de atrasos no pagamento de salários, também a suspensão relacionada aí a atraso no ticket de alimentação, ainda nas férias e nas rescisões, saldo que por enquanto são 30 bairros afetados diretamente, 270 coletivos não atendendo a população que foram retirados de circulação, e de acordo aí com o Sindicato dos Rodoviários, a convenção de trabalho não estaria sendo respeitada pela classe patronal. O sindicato reforça também que as atividades vão ser retomadas, a greve só vai ser suspensa após o pagamento dos rodoviários. Ainda segundo o sindicato, ao longo desta semana, outras empresas que atuam no transporte público na Grande São Luís, elas podem ter as atividades também paralisadas, podem entrar em suspensão, e isso em razão dos mesmos problemas
em relação à reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários e a MOB, Agência Estadual de Mobilidade Urbana, reunião marcada para o dia de hoje, a partir das 16h. Eu conversei ainda há pouco com a assessoria do Sindicato dos Rodoviários. Ele me disse, um dos integrantes da assessoria, que essa informação ela ainda vai ser confirmada. Eles vão alinhar junto ao Marcelo Brito, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Por hora, então, Adalberto Maia, são essas as informações referentes a mais esse dia, essa terça-feira, em que duas empresas de transporte público aqui da Grande Ilha seguem com as atividades suspensas. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra. Borges, falando agora do feriadão. O governo do estado decreta ponto facultativo. Mais detalhes. Mayra, o ato está publicado no Diário Oficial do Estado. Ele completa aí o feriado nacional da consciência negra, complementa o feriado celebrado na quinta-feira agora, dia 20 de novembro, a ação do governo do Estado. Ela amplia para 4 dias o período de descanso dos servidores públicos estaduais. Começa no dia 20 e segue até o dia 23 de novembro. A expectativa é de que nesse período, nesse intervalo, haja um aumento na movimentação de setores como o turismo e também o comércio, setores que tradicionalmente registram aí maior circulação nesses intervalos. E apesar desse feriadão, os serviços essenciais, a gente lembra, eles seguem mantidos no estado, serviços de saúde, segurança pública e atendimentos de urgência. Já em relação às repartições públicas estaduais, elas funcionam normalmente até a quarta-feira, dia 19, até amanhã, e retomam as atividades somente na segunda, dia 24 de novembro. Adalberto. É isso aí, Borges. Mudando de assunto, 7h29 agora, falando sobre cooperação técnica. A UFMA e Secretaria Municipal de Saúde firmam um acordo de qualificação para assistência médica, né? Exatamente, termos de cooperação técnica foi assinado entre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, e a CEMUS, que é a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. O intuito é fortalecer as ações de telesaúde no município. Essa parceria ela vai ser executada pelo Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão. Tem duração inicial de 24 meses, e o acordo de cooperação ele prevê ações como o desenvolvimento conjunto de estratégias de telesaúde, estratégias voltadas à atenção primária, dentre elas teleconsultas, telediagnóstico e ainda a teleeducação. E no âmbito do projeto, a UFMA vai ser responsável por fornecer o sistema Sofia, esse sistema que foi criado pelo Núcleo de Telesaúde da instituição da Universidade Federal do Maranhão. A UFMA também vai garantir suporte técnico, capacitação dos servidores e ainda segurança da informação. O propósito é assegurar o bom funcionamento e também a qualidade da plataforma. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h30. Agora vamos para o boletim COP30. Mayra Nogueira. Manifesto reivindica proteção das florestas tropicais e eliminação dos combustíveis fósseis. Confira agora no boletim COP30. Está no ar o Diário COP30, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Semana decisiva da COP30 debate metas climáticas, adaptação e financiamento climático para a elaboração do texto final do evento. Em Belém, manifesto reivindica a proteção das florestas tropicais e eliminação dos combustíveis fósseis. E o futuro da Amazônia em foco. Exploração de petróleo na foz do Amazonas divide opiniões na COP30. Laborejo apresenta Diário COP30. O boletim informativo da Cúpula Anual da Mudança do Clima, direto de Belém do Pará. Diário COP30. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A semana começou com um momento decisivo na COP30 em Belém. Depois de uma primeira fase marcada por discussões técnicas, a COP30 terminou com um encontro de alto nível. O tema foi a proteção das florestas tropicais e eliminação dos combustíveis fósseis.
A conferência entrou nesta segunda-feira, dia 17, na etapa política, com a chegada de ministros e diplomatas de vários países. Agora, começam as negociações que realmente vão definir o texto final do encontro, especialmente sobre metas climáticas, financiamento e adaptação. O maior impasse continua sendo o financiamento climático, que ainda não tem consenso. Entre os pontos de tensão estão os indicadores de adaptação e o mapa do caminho Baku-Belém, que busca mobilizar mais de US$ 1 trilhão até 2026. A expectativa é de uma semana tensa e decisiva em Belém. Diário COP30. Cientistas aproveitaram o início da segunda semana da COP30 para divulgar manifesto e alertar governos. O documento foi apresentado pelo climatologista Carlos Nobre na entrada da plenária Amazônia na manhã desta segunda-feira. As principais exigências do manifesto são a eliminação dos combustíveis fósseis e a proteção das florestas amazônicas. O texto ressalta que a degradação das florestas resulta na maior emissão de gás carbônico, afetando a fotossíntese das plantas, que absorve ainda mais CO2. Também apontam para o aquecimento dos oceanos e o desmatamento das florestas na direção de mudanças irreversíveis. Diário COP30. Futuro da Amazônia em foco. Exploração de petróleo na foz do Amazonas divide opiniões na COP30. Confira agora na reportagem de Fabrício Serrão. A COP30 em Belém do Pará é palco de um debate central sobre o futuro da Amazônia. Governadores da região usam o evento para defender projetos de infraestrutura e exploração de recursos naturais. Em pauta, a exploração de petróleo no litoral norte é um dos pontos centrais. De um lado, o governador do Amapá, Clécio Luiz, defende projetos citando a geração de empregos. Do outro, a ministra Marina Silva afirma que o momento é de pesquisa e não de exploração econômica. Cleiciane Marques, representante extrativista da reserva do Iratapuru, no sul do Amapá, e membro do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, está em Belém e fala sobre a percepção desse tema na COP30. Essa discussão sobre a questão do petróleo, aparentemente está sendo discutido mais dentro da Blue Zone. E, assim, tem pessoas do Amapá lá nessa discussão, e aí uma coisa que eu falei, né, não sei se a gente é gente da gente, por ser amapaense, mas a gente não sabe se é gente da gente, que é contra a exploração do petróleo. Então, assim, fico na expectativa de que tenhamos pessoas sensatas no meio disso tudo. Eu vejo muito que o governo colocando isso como uma forma de desenvolvimento sustentável, né, que vai respeitar os povos, respeitar as comunidades, todas essas coisas que estão sendo colocadas, né, que são mentiras, são não verdades. Enquanto as autoridades debatem em Belém, a maranhense Nayara Marques, doutora em geografia e especialista em ecossistemas costeiros, explica os possíveis impactos ambientais causados pela exploração de petróleo na margem equatorial. Compreender essa sensibilidade, identificar os serviços que estão associados a serviços ecossistêmicos, não só no ambiente marinho, mas na região costeira, onde estão situadas diversas comunidades que dependem do que é produzido para esses ecossistemas, é essencial. E também na perspectiva de compreender o que pode ser perdido de serviço ecossistêmico, o que pode surgir, né, de outros serviços em decorrência dessas alterações e os impactos que isso gera não somente na economia, mas também em aspectos culturais e aspectos sociais de como essas comunidades se relacionam com o ambiente e no contexto da exploração que pode vir a ocorrer nesse cenário. O debate sobre o modelo de desenvolvimento para a Amazônia ganha dimensão global. O desafio brasileiro é encontrar um caminho que contemple as demandas econômicas e a proteção das comunidades tradicionais. Reportagem Fabrício Serrão. Diário COP30. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais RBA na COP, Amazônia Vox e Suma Uma. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a COP30 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário COP30 é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM, Ocorre Diário, Reocupa, Epicentro Jornalismo e TV UFMA. Você pode ouvir a reprise deste episódio às 11h30 da manhã e às 2 da tarde na Rádio Universidade FM, ou se preferir, nos perfis Rádio Universidade FM ou OcorreCast no Spotify. Assista também a versão em vídeo na TV UFMA. Até amanhã!
Diário COP30. Produção, Ana Letícia Ferro, Arthur Cerejo, Fabrício Serrão, Gabriel Almeida, Giza Carvalho, Sara Fontinelli Santos e Vitória Tinoco. Apresentação, Ana Letícia Ferro. Áudio, Jorge Souza. Sonoplastia, Cylon Souza. Jornal Rádio Universidade. Ministério da Cultura apresenta Acervo TV UFMA 10 anos. Lançamento de livro, documentário e exposição sobre a história e os avanços da sua TV UFMA. Realização: Fundação Sousambra de Via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Patrocínio: Banco do Nordeste. Apoio: Sesc, Sebrae Maranhão e Universidade FM. Informações no site da TV UFMA. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações: 992 22 70 70. Instagram: instituto.pangeia. Site: www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Há 40 anos, a Vale realiza do Maranhão ao Pará um trabalho que vai muito além do que você imagina, fazendo a diferença e valorizando quem faz o Maranhão acontecer. Só este ano, já foram mais de 3,5 bilhões de compras e contratações com fornecedores locais, fortalecendo a economia do Estado. A valorização da cultura e a identidade do maranhense também estão presentes. Foram investidos 89 milhões de reais em projetos culturais de 2020 a 2024. Fazer a diferença para o Maranhão juntos tem a ver com a Vale. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, Aperfeiçoamento em Nefrologia Interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, Aperfeiçoamento em Nefrologia Interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema,
Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8. A previsão do tempo para hoje indica sol com algumas nuvens e vento moderado à tarde. A temperatura deve ficar em torno de 26 graus, com umidade relativa de 81% e cobertura de nuvens de aproximadamente 60%. Dia com períodos de sol e algumas brisas no período da noite. Adalberto. É isso aí, Mara. Vamos aqui à tábua de maré, portanto, nesta terça-feira. Pré-amar, a primeira aconteceu às 5h44 da manhã, com 5,5 metros. A segunda será às 5h49 da tarde, com 5,6 metros. Baixa-mar, a primeira acontece às 11h49 da manhã, com 1 metro. A segunda, às 11h58 da noite, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Vamos aqui às manchetes nacionais. Confira com a gente no site, no YouTube e também no aplicativo da 106, começando com o Globo. Na manchete, novo negócio. Com aporte árabe, Grupo Victor anuncia compra do Banco Master. Transação precisa de aval do Banco Central e também do CAD. Conglomerado é pouco conhecido e proposta inclui incorporar a carteira de CDBs. A manchete de hoje em o estado de São Paulo, Mayra. O estado de São Paulo traz aqui: o AGU foi alertado sobre INSS e Messias ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. A fiscalização apontou o Sindinap com alta de queixas. A AGU diz que o documento não levantou elementos para providências. Para finalizar, a manchete de Folha de São Paulo. Financeira e consórcio árabe propõe compra do Banco Master. Operação depende de aprovação do CAD e também do Banco Central. Negócio envolve grupo pouco conhecido no mundo financeiro. E aqui, homenagem a Jardes Macalé, que se foi ontem, segunda-feira, dia 17. Deixando saudade aí para música. 7h44 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa hoje falando sobre a segunda edição dos Jogos FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, mais 2025, que acontece de 26 a 29 de novembro. O evento é destinado a pessoas com mais de 55 anos filiadas à Caixa. A competição pretende reunir em São Luís associados das 27 unidades pessoais da Caixa. Essa edição conta com mais de 800 participantes e 13 modalidades, como atletismo, natação, damas, tênis, entre outros. Todas as competições acontecem na sede da APCF, que fica na Rua Carcarás, no Calhau. Mais informações, Adalberto, no site fenai.org.br/Jogos FENAI mais 2025. Continuando, Mayra, com a primeira contratação do Sampaio Corrêa Basquete para a temporada de 2026. A direção tricolor divulgou ontem a contratação da armadora colombiana Manu Rios, que jogou pelo São José de São Paulo na Liga de Basquete Feminino deste ano. Manu foi eleita a melhor atleta da LBF 2025, sextinha da competição com 18,2 pontos e também terceira atleta com maior número de assistências. E vale destacar que o Tubarão inicia a pré-temporada em 12 de fevereiro e a LBF 2026 inicia no dia 8 de março. Vamos acompanhar tudo. E para finalizar, Mayra Nogueira, maranhense lateral direito Wesley, vai jogar como titular da seleção brasileira no amistoso contra a Tunísia, que acontece nesta terça-feira, dia 18, portanto hoje. O atleta vai substituir o zagueiro Gabriel Magalhães, que se lesionou durante o amistoso contra o Senegal. Por conta disso, Éder Militão vai jogar na zaga. A partida entre o Brasil e a Tunísia acontece às 4h30 da tarde em Lille, na França. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra Nogueira. Tem esporte, tem comentário agora de Paulo Pellegrini. Ele diz ele pergunta quem é o brasileiro campeão mundial de motovelocidade. Paulo. Diferentemente do Mundial de Fórmula 1, o Mundial de Motovelocidade não é tão popular no Brasil, o que não deixa de ser um pouco injusto
se a gente levar em conta que o Mundial de Fórmula 1, como a gente conhece hoje, foi inspirado no Mundial de Motociclismo, que começou a ser disputado um ano antes da categoria dos carros. Mas agora o torcedor brasileiro tem motivo para acompanhar mais de perto as corridas de moto pistas afora. É que Diogo Moreira fez história ao ser o primeiro piloto brasileiro campeão mundial de moto velocidade. Ele conquistou o título da Moto 2 no último domingo, na cidade de Valência, na Espanha. A Moto 2 é uma espécie de segunda divisão da categoria. Com essa conquista, Diogo agora vai participar do Mundial de Velocidade na sua principal categoria. Diogo Moreira é nascido em Guarulhos, São Paulo, mas vive na Espanha desde os 13 anos de idade. Lá, treinou simplesmente com os irmãos Alex e Marc Márquez, duas lendas espanholas do motociclismo mundial. E o seu mentor é o ex-piloto Alex Barros, um dos primeiros brasileiros a se aventurar nas pistas de moto. Com tanta gente boa ao redor, o talento de Diogo Moreira se sobressaiu logo de cara. Aos 21 anos, ele dominou completamente a temporada e terminou a competição com 286 pontos, 29 a mais que o vice-campeão, o espanhol Manuel Gonzalez. Em 2026, Diogo Moreira será o primeiro brasileiro na principal categoria do motociclismo mundial, após Alex Barros, que abandonou as pistas em 2007. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. A halitose, conhecida como mau hálito, é um sintoma causado principalmente por causas multifatoriais na cavidade bucal, como desequilíbrio bacteriano, má higiene dos dentes, presença de matéria orgânica na língua, próteses mal higienizadas e doenças periodontais. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente recebe a odontóloga Ilusca Fontes. Ilusca, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade FM. Um prazer sempre estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Satisfação, Ilusca. Olha, a gente demorou, vocês não sabem que tanto de coisa que aconteceu, né? Antes dessa entrevista acontecer de fato hoje. Olha, teve desistência da entrevistada, desistência do entrevistador, teve queda de internet, uma série de coisas, mas enfim, a gente traz com certeza. É porque no mês passado, não é isso, Ilusca? Teve aí a grande movimentação de conscientização sobre a halitose, né? Estamos já em novembro, mas claro que a coisa vale para o ano inteiro, para todo dia, na verdade, né? Enfim, as coisas relacionadas à halitose, que a gente já sabe que tem uma implicação ali psicológica gigantesca também, mas vamos pela parte mais orgânica, digamos assim, né? Do que causa isso? Qual a causa da halitose? A gente teve a campanha esse ano, né, sobre se você tiver mau hálito constante, sinal de um problema de saúde. E essa importância da campanha é justamente para divulgar, porque as pessoas, Adalberto, não falam sobre mau hálito, né? Existe um tabu muito grande. Quem tem mau hálito tem vergonha de perguntar para alguém, e a pessoa que está ao lado, que percebe uma outra que tem mau hálito, não tem coragem de dizer para aquela pessoa que ela tem mau hálito. Então, essa é a nossa grande informação que a gente tenta passar para as pessoas, é que tratem o mau hálito como uma questão de saúde, né? E dizer para as pessoas, a gente fala de tantas coisas, a gente fala de tantas situações, e de halitose é a questão de ficar, né, retraído. A halitose, né, esse ano a gente trouxe essa questão do mau hálito constante como um problema de saúde, justamente porque a halitose matinal, que é normal, é fisiológico, você ir para um churrasco, comer uma vinagrete, ou você comer alguns alimentos aromatizados, isso também implica em halitose, e é uma halitose que ali está relacionada a algum problema instantâneo, algo fisiológico ou algo de algum alimento. Mas uma halitose constante pode indicar problema de saúde. Vamos lá. Mais de 90% das causas do mau hálito, elas estão na boca.
E aí os outros, Ilusca, a gente tem as questões sistêmicas, né? O diabético, ele pode apresentar mau hálito, que é uma halitose, que a gente fala que é uma halitose com cheiro químico, de ar cetônico. Pacientes que têm problema renal crônico, são pacientes que têm um cheiro de amônia na boca, um cheiro de urina, né? Pacientes que têm problema de tireoide, eles têm uma sensação de boca seca. Por quê? Porque há uma diminuição do fluxo salivar. E essa diminuição do fluxo salivar pode levar a problemas de descamação da mucosa. Então, essa descamação da mucosa, ela vai aumentar a quantidade de sabor lingual. E nessa questão, ela vai, com certeza, pode dar ali uma questão de uma alteração do hálito. Então, são várias situações que estão extrabucais, né, questões sistêmicas, que também podem levar à alteração do hálito. E isso deve ser realmente muito comentado e divulgado, né? Não é para ninguém ficar... se você perceber alguém que tenha uma alteração do hálito constante, alerte, porque pode ser algum problema de saúde mesmo. Lusca, dentre esses aspectos, né, que causam aí, e que você diz, lembra que a grande maioria não está na boca, né? Aliás, está na boca, né? Na boca, Diretamente na isso. boca. Tem o destaque aí, claro, para a falta de escovação, né? Porque ali a pessoa ela faz a escovação dos dentes, da língua, enfim, da gengiva, isso é tudo deve ser uma coisa constante. Mas algumas pessoas elas investem muito naquele líquidozinho, né? Qual o nome mesmo? Enxaguantes. No Os enxaguante enxaguantes bucal. bucais. Enxaguante bucal. E eu já ouvi alguma informação falando que aquilo em excesso ele também causa prejuízos, né? Claro que não trazendo halitose, mas outros problemas, né? Isso é verdade? Quais seriam esses problemas? Adalberto, o marketing, né, da indústria farmacêutica, ela é muito forte, né? Se você observar nas prateleiras dos supermercados, nas drogarias, existem milhares de produtos, né, para higiene bucal, e a maioria está lá, ó, combate ao mau hálito. Por quê? Porque a indústria farmacêutica sabe que as pessoas têm pavor a ter mau hálito. E tendo esse pavor a ter mau hálito, as pessoas não conversam. Então, eles lançam esses produtos, as pessoas compram, né? Eles adquirem para combater o mau hálito. Só que muitos desses produtos, além do álcool, né? Não só o álcool, porque as pessoas acham, mas é sem álcool. Não só o álcool também causa uma descamação, ele agride a mucosa da boca. Quando você agride, imagina algo craquelando na boca, algo descamando na boca. Então, aquela descamação, elas são células mortas. Aquelas células mortas, elas vão se depositar ali no dorso da língua, formando essa burra. E as proteínas, e as bactérias que causam mau hálito, elas são proteolíticas, elas gostam de proteína. E essas células mortas, elas são proteínas, elas vão causar... Aí as bactérias vão lá e provocam a liberação dos enxofres, né? Dos gases de enxofre. Então, esses colutórios, esses enxaguantes, eles não devem ser usados aleatoriamente. Eles devem ser utilizados quando bem indicados pelo profissional. Assim como também os cremes dentais. Tem cremes dentais que também provocam alteração, dependendo de cada pessoa, né, da sensibilidade, elas também podem provocar uma descamação da mucosa, né? Elas agridem a mucosa da boca. Associado aos maus hábitos de pouca ingesta de água, porque você vai ocorrer o quê? Uma diminuição do fluxo salivar. Isso tudo associado dá um blend que pode alterar mais ainda a alteração do hálito.
E, Lusca, qual seria, então, a melhor opção, digamos assim, de creme dental? Ou então a periodicidade, digamos, do líquido, né? Do enxaguante bucal? Olha, isso vai depender muito de cada paciente, né? E isso, é, a indicação deve ser partir do profissional. Mas, assim, eu gosto muito dos cremes dentais que não contenham lauril sulfato de sódio. É um nome tão grande, né, Adalberto, para a gente ficar falando aqui. Mas tem muitos cremes dentais, essa substância, ela agride bastante a mucosa da boca, né? Os cremes dentais comuns. Fica até chato eu ficar falando de marcas, tá? Mas, assim, sem fazer nenhuma propaganda, mas tem uns cremes dentais da Sensodyne, que tem grande parte deles não tem o lauril, é um bom creme dental. Os enxaguantes bucais, eles não eles não devem ser utilizados com nenhuma periodicidade. Não indico, não indico. A não ser quando o profissional indica, tem que ser uma coisa, algo que tenha a ser relacionado à orientação do profissional. Não há nenhuma necessidade de você usar esses enxaguantes para combater o mau hálito. Vou usar porque mata as bactérias do mau hálito. Elas matam as bactérias as más e as boas também. Então, você passar um bom fio dental, higienizar não só os dentes, mas a língua, limpar a mucosa, fazer um gargarejo com água mesmo, para tentar com a sensação para ter aquela vibração na garganta aqui, você já consegue eliminar muita coisa e manter uma higiene equilibrada. Ok. Então, portanto, sem o líquido, sem o enxaguante bucal, escovação, portanto, aquela tradicional, né, das principais refeições, sempre após essas principais refeições, a escovada, enfim, gargarejo, seria esse Isso. seria essa a receita básica. Adalberto, por incrível que pareça, as pessoas associam o mau hálito à má higiene. Mas a maioria das pessoas que me procuram para tratar de mau hálito, elas estão muito associadas à questão dos hábitos de vida, tá? Eu sempre falo assim, olha, o tratamento das alterações do hálito, elas têm mais a ver com você mudar seus hábitos de vida e informações boas, informações que realmente funcionem. Porque a gente tem muito pouca informação. Tem pessoas que chegam, que são pessoas que têm formação, que têm uma pessoa bem formada, mas elas não sabem como higienizar a boca de forma correta, né? Então, isso chega muito assim. Vem também a questão dos hábitos. Falta de atividade física, porque hoje a gente sabe que o cortisol diminui o fluxo salivar. As pessoas, elas pulam refeições, ou passam muito tempo sem se alimentar. Quando você passa muito tempo sem se alimentar, vai ter um ar cetônico, por quê? Porque você diminui a quantidade de açúcar no sangue, e aí a célula ela vai começar a queimar gordura, e você emite assim, um gás cetônico. Hoje em dia a gente usa muito, se alimenta muito de processados, de alimentos processados, as pessoas não mastigam. E a questão do hábito de mastigar faz com que você produza, né, estimule as glândulas para você formar saliva, que a saliva ela tem uma grande importância do equilíbrio não só da boca, como sistêmico. Então, a questão de saliva olha só a quantidade de função da saliva, ela é responsável pela neutralização dos ácidos na boca, é a nossa primeira linha de defesa contra micro-organismos, ela é responsável pela autolimpeza da boca, ela protege essa questão do esôfago contra os ácidos que vêm do estômago. Então, a saliva, a gente tem que ter muito atenta para a saliva. A saliva grossa, uma saliva seca, uma saliva. Isso tudo tem que ser observado pelo profissional e que não é só dente. A gente não tem que olhar só para o dente, a gente tem que olhar além do dente. Ali, quando chega para você, é um paciente com histórias, muitas histórias de
muito intrusivo, né? Muito sofrimento, porque ele passa a ter dificuldades de relacionamento, de profissão, justamente por ele acreditar que está com um mau hálito muito forte. Então, ele passa a não mais ter uma convivência, né? Então, são tantos aspectos que a litose traz para a gente, e que é tanta coisa para a gente poder informar, Adalberto, sobre esse tema. A gente tem que marcar mais vezes. Sim, para a gente comentar mais das questões psicológicas sérias. Uma vez por ano não basta, né? Não basta. A gente tem que ser mais vezes. Tem que ser. Maravilha. Eu conto com você sempre para a gente estar aqui, enfim, diluir mais essas informações, né, que são importantíssimas, com certeza. E beber água, né? Beber água também é muito importante para tudo, né? Olha só a questão da atividade física. Olha como uma atividade ela resulta, né? Ela resulta no nosso corpo, no nosso sistema, em tantos benefícios, né? Acho que não tem nem como contar, né? Contabilizar, enfim, quantos benefícios a gente tem com uma simples atividade física. 2, 3 vezes por semana já basta, já tem um impacto, né, na vida das pessoas. E beber água, né? São as duas coisas. Cadê sua garrafa? Que da outra vez você estava com sua garrafa. Muito bem. É isso bebendo aí. água o tempo todo aqui, né? A garganta seca, a gente fica falando aqui, apresentando o jornal, enfim, a gente está aqui aclimatado, digamos assim, né? A gente precisa da água, a gente que fala, trabalha falando, né? Enfim, usa a voz também, já tem uma outra conexão aí com as cordas vocais, enfim, tem outros aspectos, e está tudo em um sistema só, né? Está tudo ligado. Ilusca, muito obrigado. Espero você em uma outra oportunidade para a gente falar mais de halitose e outros aspectos relacionados a isso. Tá? Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Estou à disposição sempre. Um abraço. Maravilha. Um forte abraço. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu e Mara Nogueira aqui com você. Agora, Mara Nogueira assume e leva em frente aqui o Sessão das 8, muita música boa, antes tem Rádio Ciência e muita informação em ciência aqui para você. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.